Vamos entrar no clima de mata-mata? Eu falei de mata-mata, já lembrei o quê? Do Japão, que é o nosso próximo adversário, segunda-feira. O adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo está definido: o Japão. Os japoneses terminaram em segundo no grupo com Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia contra a Holanda foi considerada por muitos o melhor jogo da primeira rodada da Copa. Um 2-2 eletrizante em que a Holanda tomou a frente do placar duas vezes, mas o Japão se recusou a perder. Na segunda rodada, um chocolate contra a decepcionante Tunísia, 4-0, mas foi com emoção, tá? Com 1-1 no placar, na reta final do jogo, o goleiro Suzuki precisou trabalhar para evitar a derrota, mas deu tudo certo. E aí vem a pergunta: o que esperar desse Japão? Com um bom trabalho de Moriyasu, que está à frente da seleção há 8 anos, a identidade de jogo é muito clara: intensidade na marcação e velocidade na transição. Para quem não se lembra, em 2022, o Japão foi a zebra do grupo da morte, com Espanha e Alemanha. Venceu as duas campeãs do mundo de virada e passou em primeiro. O equilíbrio coletivo é a principal arma, mas é bom ficar de olho em destaques individuais, como Kamada, Nakamura e Ueda. Na história, o retrospecto é pra lá de favorável pro Brasil: 11 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Derrota essa por 3-2 no último encontro entre as seleções, ano passado. Em Copas do Mundo, esse vai ser o segundo duelo entre Brasil e Japão. E o primeiro nos traz boas memórias: 4-1 em 2006, um show de Ronaldo. Na próxima segunda-feira, essa história ganha um novo capítulo. Alguma preferência de adversário na próxima fase? Japão, Holanda, talvez uma Suécia, sei lá? Não tem preferência. A gente fez o nosso que tinha que fazer, que era terminar em primeiro, é o nosso objetivo. Agora, quem vier pela frente, a gente vai encarar como uma final, porque é uma final, perdeu, tá fora. Então, sem preferências, é focar no nosso. Já estamos com ele, Fred Caldeira, de volta ao seu bate-local, ao seu café aguado, ovo mexido em pó. Bom dia, meu amigo, como é que você tá? Muito bom dia, gente. Estou mais feliz voltando para a casinha aqui, né? Para nossa casinha aqui na roça de Morristown. Avisando que eu estou me ouvindo. Então, o sanduíche vai poder rolar aqui. Então, se puderem tirar a minha voz do meu retorno. Cortou o cabelo, Fred? O sanduíche só no áudio, né? Porque na prática não vai ter aqui no café da manhã. Só vai ter ovo em pó, na verdade, né? Mas eu cortei o cabelo sim. Você reparou, Pedrocão? Eu reparo, eu sou um cara detalhista. Como é cortar o cabelo em Morristown ou foi em Miami, Fred Caldeira? Eu também reparo Onde muito foi? em você. Onde que foi realizado esse corte, Fred Caldeira? Eu sou uma pessoa que arrisca muito, né, assim, com barbeiro, ainda mais viajando. Então, no Rio de Janeiro, antes de viajar, eu fui em qualquer um. E agora em Miami eu fui em qualquer um também e aparentemente deu certo. Deu certo. Tá bom, aparentemente muito bom. Não tá tão complicado assim. Bom, depois a gente analisar, né, o corte de Fred Caldeira, vamos analisar o Japão? Acho importante. Japão é o nosso adversário da próxima segunda-feira. Fred, queria te ouvir. Ontem a gente estava brincando e ontem ficar secando um pouquinho o jogo, comendo um japinha. Deu certo. Japão é o nosso adversário. Tá feliz? Não tá? Quase que deu Suécia. Mas não, vai ser o Japão mesmo. Eu preferia a Suécia, como todos nós, acho, né? Todos preferíamos a Suécia do que o Japão, imagino. Mas eu também, se pudesse escolher entre Japão e Holanda, eu acho que a gente está com a menos pior opção. É que falar em preferir, falar em gostar, parece que a gente está tirando uma onda como se o Japão fosse uma presa fácil. E a gente sabe que não é. Um trabalho de 8 anos, é um trabalho muito organizado, perdeu várias peças por lesão, até mais do que a seleção brasileira. E parece que o time não sente tanto assim, até por ter uma estrutura muito organizada e por ter uma geração de jogadores muito bons, mas é um jogo em que o Brasil entra como favorito não só pela história, não é assim, vamos entrar com as 5 estrelas em campo. Eu acho que a seleção brasileira vem evoluindo a cada jogo e apresentou, sobretudo contra a Escócia, virtudes que eu acho que podem ser exploradas também contra o Japão, né? Eu já consigo imaginar
como começou o jogo contra a Escócia, dando a posse de bola para a seleção japonesa, que é uma seleção muito adaptável, né? Ela pode tanto jogar com a posse quanto esperando a outra seleção e dando a bola para o Brasil de volta, mas eu acho que a seleção brasileira vai estar muito confortável em tentar criar os espaços para Vinícius e Rayan. Inclusive, acho muito provável que o Ancelotti, pela primeira vez em 16 jogos como treinador da seleção brasileira, possa repetir a escalação. Sim. E eu acho que ele vai nessa tendência. Eu também acho que vai ser pela primeira vez o mesmo time. E a gente fala muito sobre, a gente enfrentou o Japão no ano passado, naquele amistoso, perdemos para o Japão de virada. Isso aqui é legal a gente lembrar que era um time totalmente diferente, cara. Eu separei aqui a nossa defesa. Na pedra. PH, Fabrício Bruno, Beraldo, Caio Augusto e o goleiro era o Hugo Souza, cara. Então, assim... E tivemos falhas individuais nesse jogo, né? De jogadores que não estão na seleção brasileira mais. De fato, o Fred trouxe muito bem. O Japão ele teve desfalques importantes antes e durante a Copa do Mundo. Minamino, Endo, o próprio Takefusa Kubo, que sempre foi tido como um cara muito talentoso dessa seleção, mas continua tendo um time muito bem organizado. É impressionante como... O Mitoma também, né? Mitoma também. E o Itakura é dúvida também. Exato, saiu ontem com a lesão. Mas o que eu vejo dessa seleção do Japão, e que talvez o Brasil possa explorar com muita tranquilidade, que talvez também seja uma das melhores armas que a gente tem, é essa pressão na saída de bola. É um Japão que não apela tanto para bolas longas, que faz transições muito rápidas pela qualidade dos seus jogadores. O gesto técnico, olha só, essa bola foi roubada ali na entrada da área do Japão. Então, quando a gente vê o Vinícius Júnior, o Rayan, todo mundo subindo pressão de forma decente, como a gente já vê vários gols do Brasil sendo gerados por ações defensivas, a nossa grande arma contra o Japão, além da qualidade que a gente tem, até ouvi o Luizinho falando disso ontem, existe um time que entra sabendo que tem que ganhar e outro time que vai entrar sabendo que tem que não perder. É mais ou menos isso que vai acontecer em Brasil e Japão. Eu acho que a gente tem que não só colocar nossa superioridade em campo, pela qualidade, pela história que a gente tem, mas também explorar esse ponto fraco do Japão, que não aposta tanto na bola longa por não ter jogadores tão fisicamente viáveis para poder fazer isso. Então, é isso, cara. Como eu iniciei o programa, para mim é questão de obrigação. Pois é, e assim, várias estratégias que podem ser utilizadas, Ju Cabral, num jogo desse, por exemplo, no jogo aéreo. Temos homens muito bons no jogo aéreo, né? Gabriel Magalhães é um cara que fez essa última temporada pelo jogo aéreo e que a gente pode aproveitar contra uma seleção como essa, que não é tão alta. Então, assim, esse jogo aéreo a gente ainda não usou muito na nossa seleção. Eu acho assim, acho que são várias alternativas, né? A gente não pode se agarrar em uma única coisa, né? O Fred, por exemplo, falava do Japão. O Fred não, acho que no VT, né, do Igor Rodrigues. Não é uma seleção que faz uma coisa só. E a nossa seleção também não é uma seleção que faz uma coisa só. E nem é o que o Ancelotti quer também, né? É isso, eu acho que tem pontos fortes, como destacou muito bem o Pedrocão. A questão dessa pressão, eu acho que é um ponto muito positivo da nossa seleção quando ela está bem equilibrada, quando ela está bem encaixada, quando ela está bem definida quem encaixa em quem, para não ter desequilíbrio, como a gente viu muito, por exemplo, e nem conseguimos fazer contra a seleção de Marrocos, mas é uma questão. É uma seleção que contra a Escócia, na minha visão, teve muita mobilidade, e isso acaba desequilibrando, porque aqueles jogadores que normalmente caem no seu setor, eles acabam atraindo, gerando uma situação de que não está mais aqui e gera uma situação de desequilíbrio na defesa. Então, eu acho que é outra questão. É uma seleção que consegue fazer um contra-ataque muito bom. A nossa seleção também faz e tem peças muito mais positivas para fazer essa questão, e o 1 contra 1, que eu acho que nós temos uma qualidade gigantesca nisso. Então, é claro que quando a gente olha para o adversário, a gente tende sempre a olhar o que se tem de melhor, né? Mas a gente esquece muito da gente. Eu nunca vou me esquecer de um jogo nas Olimpíadas de 2004, e eu gosto de trazer muito a minha experiência, porque eu acho que a gente aqui de fora, a gente olha para o jogo sempre pensando na camisa que é mais gigante, e nós somos diante do Japão. Mas lá dentro, isso às vezes não faz muita diferença. Isso às vezes é uma motivação gigantesca, né? E o Japão acho que chega para esse duelo muito mais motivado. Mas o René, por exemplo, na nossa época, ele gostava muito mais de ressaltar os pontos positivos
do que ficar só ressaltando. Não, porque a seleção japonesa faz isso daqui. Não, porque a seleção japonesa faz isso daqui muito bem. Mas, e eu faço o quê? No que eu sou bom? Né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer jamais das nossas qualidades. E eu acho que a gente tem muitas qualidades, a gente tem crescido ao longo dessa Copa do Mundo. Eu acho que, para mim, o que mais pega é a questão do tempo de trabalho. Né? E a gente tem visto um Ancelotti que mexe, e uma seleção que é extremamente organizada. Então, acho que isso, às vezes, pode pegar. Mas eu acho que nós temos grandes qualidades e podemos passar para o Japão, podemos passar pela Holanda, como pode acontecer de não fazer um bom jogo e o Japão, em uma outra oportunidade, conseguir. Vale lembrar que a gente vai enfrentar uma linha de 5. Né? O Japão se fecha em linha de 5. Então, 3 zagueiros. O contexto do jogo, a hora que a bola rola, ele pode desenrolar de várias formas. Eu tô com a Ju, mas assim, você coloca Agora. em vexame pra você mesmo, Fred. É vexame não passar do Japão? Vexame é uma palavra muito forte, né? O vexame para mim é muito mais no como do que no que. É claro que, assim, quando o Pedrosa fala de obrigação, eu tô nessa linha também, tá? A seleção brasileira, ela tem um favoritismo muito alto, por melhor que seja a seleção japonesa. Cara, numa fase de 16avos, depois de pegar a confiança que a gente pegou contra a Escócia, eu acho esse ponto crucial. Eu até falo na transmissão, dava para ver no semblante dos jogadores da seleção brasileira que foi o nosso melhor começo de jogo também, né? Foi melhor do que o começo de jogo contra o Haiti, inclusive, a partida contra a Escócia. Quando o jogador pega a confiança, quando o jogador acredita mais no que ele está fazendo, quando ele vê que o que ele está fazendo está dando certo, e a Ju vai poder falar sobre isso muito melhor do que qualquer um aqui, eu acho que isso tem um impacto muito positivo no próprio jogo e não só naquele jogo, para a sequência do trabalho. Eu acho que a seleção chega maior, sem nenhuma dúvida, a seleção brasileira ela chega maior no mata-mata do que chegou na Copa. Fato. Para mim isso está muito claro. Ela melhora, ela chega maior de fato. Agora, tem um ponto que eu acho que tem que melhorar, que você até puxou, Aninha, que é a bola parada. Não é possível que a seleção brasileira não consiga melhorar os lances de escanteio, sobretudo. Assim, não é possível. A gente viu Portugal. Portugal trouxe o treinador de bolas paradas do Aston Villa e contra o Uzbequistão o jogo foi simplificado pelo bom jogo da seleção portuguesa com a bola rolando, mas também com a bola parada. Sim. Por que a seleção brasileira não consegue um lance de perigo com Gabriel Magalhães? Com Casemiro, que foi o artilheiro das bolas paradas do Manchester United, com o Marquinhos. Então, se tem um ponto para eu implicar na seleção brasileira nesse momento, é esse. E pode ser decisivo no mata-mata, inclusive contra o Japão. Porque os escanteios da seleção brasileira são tão frágeis. Até defensivamente porque... não, falando ofensivamente. Nos amistosos teve, né? Até porque esse é o típico jogo que a característica principal que a gente imagina e projeta é o Brasil tendo a responsabilidade, a posse com o favoritismo, dominando, e às vezes a bola parada pode ser aquele gol que destrava as coisas. Porque o primeiro gol é o que condiciona muito o que vai ser a partida. E o Brasil vai ter essa responsabilidade de ser o dono do jogo. Uma bola parada pode destravar completamente a situação. Por isso que eu trouxe esse tema, porque é também o perfil do Japão, né? Não é uma seleção tão alta, uma seleção tão forte, Exatamente. por exemplo, como uma Noruega, se a gente enfrentasse a Noruega, ou a própria Holanda. Então é um ponto que a gente tem que melhorar mesmo nessa seleção brasileira, a nossa bola parada ofensiva. O Japão fez gol na Holanda de cabeça. Sim, O gol de uma zaga empate do altíssima. Japão foi justamente na Holanda, ponto. que, entre aspas, tem isso como característica forte. A bola parada ofensiva da Holanda é muito forte, mas defensiva sofreu, por exemplo, ontem contra a Tunísia. Tomou gol de cabeça contra a Tunísia. E aí, quando a gente fala do preparador de bolas paradas que o Fred trouxe muito bem, o Alsh McPhee, todas as bolas paradas de Portugal eram trabalhadas. Até de um Cristiano Ronaldo saindo da posição de batedor, se fingindo de morto, e o Bruno Fernandes cavando para ele poder aparecer na frente. Quando você tem uma arma como essa tão forte, é fato, você está mais próximo das vitórias do que seu adversário. A Noruega também faz esse trabalho muito bem feito. Muito bem pau de feito. escanteio, todo mundo concentrado. É uma seleção muito alta também. Um dos times mais altos Falo da deles Copa do porque Mundo. podem estar no caminho da seleção brasileira no horizonte. Né? Vamos Só pra esperar o jogo de hoje de uma coisa França de e cada Noruega. vez. Aliás, jogaço. Só para ilustrar a diferença das seleções, para além da tradição do que a gente já sabe, o Brasil pentacampeão, jogou todas as Copas. O Japão, a melhor campanha foi várias vezes, inclusive na última Copa, chegar às oitavas, quebrando um grupo com uma grande zebra contra gigantes. Esse número que está na tela para vocês é do Transfer Room, que é uma plataforma usada pelos clubes para fazer negociações, e fizeram essa medição de valor de mercado do elenco da seleção brasileira e do elenco do Japão, uma diferença de 649 milhões de euros.
941 milhões de euros avaliado o elenco da seleção brasileira e 292 do Japão. Então essa é a dimensão da ordem de grandezas, é mais um dado para ilustrar a obrigação que o Pedrosa estava falando e o Fred também comentando a respeito do panorama do confronto. E é obrigação, gente, desculpa, assim, não dá, né, cara, se a gente quer ser hexa, eu acho que tô muito com o Fred, cara, a gente ganhou uma confiança tão grande. O ponto de virada foi a vitória contra a Escócia. Contra o Haiti, a gente sabia que era obrigação, até golear, a gente esperava uma goleada até maior do que 3-0 em cima do Haiti, mas depois do que foi o jogo contra Marrocos, tudo bem, né? O 3-0 já deu aquele gás. Mas o jogo da Escócia, cara, foi o jogo da virada. Então a gente chega muito diferente para esse jogo contra o Japão. Eu até queria ouvir a Ju e o Fred também, e a gente comentou isso aqui ontem. Existem vitórias que são de 3-0 e existem vitórias de 3-0 quando você encontra o seu jeito de jogar. Exatamente. O que me parece é que a seleção brasileira encontrou o seu jeito de jogar, que é o losango, que a gente brincou ontem aqui, que são esses dois atacantes que rasgam o espaço o tempo inteiro, é um Douglas Santos que consegue dar amplitude, é uma zaga muito mais confiante para sair com a bola, o jogo do Gabriel Magalhães foi o melhor que ele fez na Copa do Mundo, enfim, espaço aberto aqui. Eu queria ouvir da Ju até, que estava não só na transmissão, mas não estava aqui ontem. Você concorda com essa coisa de o Brasil encontrou o seu jeito de jogar na Copa do Mundo? Eu acho que o Brasil já tinha essa questão do Matheus Cunha, né? Sim. Que agora ele consegue aliar o terceiro homem no meio de campo com o Matheus Cunha. E se a gente reparar, muitas seleções têm tentado colocar 4 homens por dentro, porque muitas vezes você tem ali uma formação no 4-4-2 defensivo, né? Então você vê muitas seleções tentando desequilibrar dessa forma, ou para dar espaço para quem joga no entre linhas, ou para dar espaço quem tem muita qualidade para construir de trás com os 2 volantes, né? Então, sem dúvida, acho que é uma seleção que encontrou a formação com a lesão do Rafinha, que volto a dizer, né? Eu acho que contra o Egito, se não me falha a memória, que eu tenho citado muito, acho que o Brasil encontra, e a dupla Rafinha e Vini Júnior pelo lado esquerdo deu muito certo. Mas acho que ter Paquetá e Bruno Guimarães, que são características diferentes, né? Paquetá com Rafinha, característica diferente, enfim, encontrar e colocar o Ryan no lugar do Rafinha pelo lado direito, que também é outra característica. Então, acho que mais do que as características, eu acho que o sistema, né? As funções que esses jogadores ocupam e que podem ter características diferentes, não sei se eu estou me fazendo entender na fala, mas eu acho que isso o Ancelotti encontrou. E mais do que isso, assim, às vezes a gente... Algumas pessoas, né? Eu sempre sou muito contra, mas algumas pessoas chegaram até a questionar algumas coisas do Ancelotti, né? Mas como ele foi capaz de montar essa seleção em tão pouco tempo e fazer essas variações acontecerem de forma muito organizada. Sim. Então, acho que o que mais me chama a atenção e o que mais me dá segurança é que a gente teve um técnico num ciclo curto, mas um técnico que foi muito capaz em dar muitas variações para essa seleção, e essa seleção sempre de forma organizada conseguir colocar em campo. Então, eu acho que, concordo com o Fred, assim, acho que a seleção chega muito mais confiante para o mata do que chegou para a Copa do Mundo, diante desse crescimento e dessa visão, manipulação que tem o Ancelotti na seleção. Só para aproveitar a presença do Fred e a experiência europeia do nosso inglês Lorde aqui do Geral Casé TV, o Ryan chega no Bournemouth e atropela como a gente viu ele atropelar aqui no Vasco. E vai para a seleção e atropela, sendo talvez uma surpresa para algumas pessoas, a escolha dele de titular, e ele entrega o que se esperava como titular numa Copa do Mundo com 19 anos, é um dos caçulas do elenco junto com o Endrick. Foi um dos melhores em campo, as ações com bola, passe certo, desarme, recomposição defensiva, toma conta, e todo mundo aqui está de acordo que deve ser o mesmo time para o jogo da sequência. Para além da mudança de atuação de Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que jogaram demais, mas aí falando de mudança de peça, que é a entrada do Ryan, como é que foi para você, Fred, ver esse cara atropelando e jogando com uma naturalidade com a camisa da seleção de titular? Pois é, cara, o Ryan é muito especial, né? O Pedrosa sabe muito bem, desde a base do Vasco. Sim. E depois como profissional. Infelizmente, eu também sei muito bem como o Ryan foi no Vasco. Eu ia brincar, eu ia falar, o Fred já sofreu. E ele chega no Bournemouth. Pois é. Ele chega no Bournemouth e ele
Eu não tinha nenhuma dúvida de que ele seria titularíssimo do Bournemouth, até porque ele chega para repor o Semenyo, que sai no meio da janela também, no meio da temporada também, na janela de meio da temporada lá na Inglaterra. Só que ele consegue fazer mais do que eu pensava, porque ele não vira só titularíssimo, ele vira um pilar, ele vira... Quando você percebe que o moleque chega no time e os jogadores do time começam a procurá-lo muito nas situações de pressão, é porque ele já consegue transmitir uma confiança de que a bola não vai morrer nele, de que ele vai dar sequência às jogadas. E ele conseguir fazer isso, saindo do Brasileirão para a Premier League, e fazer isso no jogo de Copa do Mundo como titular, um jogo importante, com 19 anos de idade, acho que dá a dimensão do quanto ainda é um garoto, mas é um garoto que consegue matar no peito essa responsabilidade. Foi um grande jogo do Ryan. É claro que a projeção do Rafinha era muito alta pelo que ele fez, mas eu vejo nessa atuação do Ryan melhor do que qualquer uma do Rafinha nessa Copa do Mundo. A amostragem é pequena, é verdade, mas o Ryan, ele melhora o lado direito da seleção brasileira. Só aqui na Casa TV você tem tudo da Copa do Mundo. Então aproveita, deixa o like e se inscreve. Gostou do vídeo?